narcisista incumbido de tratar doentes mentais. Que época terrível é esta, onde idiotas dirigem cegos? William Shakespeare, 1564-1616. É impossível conviver com doente mental por muito tempo e sair ileso. Entretanto, existe o hospital psiquiátrico, o antipsicótico e outros caminhos de fuga. Uns dos caminhos saudável. Entretanto, no meu caso, um deles foi escrever este livro. Todavia, ironicamente, quem conviver com um narcisista por muito tempo, inevitavelmente vai acabar precisando ser internado, ou ficar dependente de remédios, para não dizer drogas. É preciso aprender a viver, e para isso é preciso saber, ter conhecimento. Mas, não é suficiente só conhecer. Também é necessário entender e aplicar o que se sabe. Sobretudo, entretanto, me coloco em primeiro lugar como um narcisista e um esquizofrênico, todos juntos, em busca de comportamentos melhores, que não prejudique os outros, e muito menos eu. O relato seguinte é absolutamente verídico. Corresponde a uma experiência esquizofrênica sob o olhar de narcisista. Por motivos óbvios, os nomes das pessoas e instituições não serão revelados aqui. O ponto essencial da questão é que o texto não tem precedente, trata-se de uma experiência única, de modo que é intransferível, entretanto, consente identificação, porém, todavia, provoca reflexões que são acionadas já no título. Portanto, percorre todo o texto e ainda fica instigando depois do final. Introdução. Nasci no Brasil. Venho de uma infância conturbada com 3 irmãos e 2 irmãs menores. Na maior parte deste período, os pais foram ausentes e quando presentes o pai era dependente de álcool e a mãe esquizofrênica. O pai ficava meses fora trabalhando. Às vezes, entre outras anteriores a 1979, a mãe era internada em hospitais psiquiátricos por longos períodos, o que seguiu sucessivamente até 1989. Portanto, durante este tempo, fui incumbido a cuidar dos 5 menores, inclusive da própria mãe. Imagina a confusão. Na ocasião, fui obrigado a parar com os estudos. Entre outros, também sofria com um transtorno de déficit de atenção. Ninguém sabia. Muito menos eu. Muitos anos depois, já adultos, eu e a maioria dos irmãos fomos diagnosticados esquizofrênicos. No entanto, eu sinceramente tenho minhas dúvidas ao meu diagnóstico. A experiência é intensa, perturbadora, desafiante, desgastante e às vezes insuportável. Conviver com pessoas esquizofrênicas não é uma tarefa fácil, principalmente quando o enfermo é a pessoa próxima e não quer se medicar. Além da energia negativa que o mesmo emana, as inquietudes, lamuriações e murmurações estressantes são contínuas. Não há energia positiva que supere. Entretanto, é confortável para aventureiros e charlatões, amparados em teorias, apenas sugerirem. O fato de estar desempregado, ser irmão mais velho e estar próximo é extremamente aterrorizante. No entanto, é necessário força de vontade, controle emocional e tolerância total para não desencadear mais discórdia. Incomoda-me, às vezes me irrito, porém, quando ouço discursos e atitudes desconecto, tento ficar calmo e calado, não me envolvo. O desafio é constante e demanda boa vontade. Nos momentos oportunos, procuro ser assertivo, categórico, indiferente principalmente. Raramente de modo autêntico, consegue-se ser amoroso. A propósito, nessa altura de campeonato, é impossível marcar gol, portanto é crucial se defender emocionalmente, ou seja, calar-se, ficar quieto, sair de perto. Lembro-me perfeitamente da mesma experiência quando jovem com a mãe, as quais futuramente me sacrificaram psiquicamente pelos sentimentos de culpa por penosos anos. Confesso que desde a juventude não me aceitei fazer parte deste núcleo familiar, até que me pesou a consciência ou a mão de Deus. Desprezei minha mãe, tive ódio e vergonha dela, e a recíproca foi por longo tempo verdadeira. Aliás, nossa relação só começou a ficar um pouco mais saudável e afetuosa após a morte de meu pai.
Até então, por conta da mesma, lamentar e murmurar todos os dias aos gritos e ficar nua em via pública, eu obrigava a ingerir remédios fortes e amarrava na cama por me incomodar com suas reclamações dos efeitos colaterais dos antipsicóticos. Também forçava a se alimentar. Era um jovem dramático, irritado, nervoso e descontrolado, se preocupava demais com o que os outros pensavam. Enquanto que para a sociedade eu fingia. Agia como se fosse um bom samaritano, respeitoso, oferecia atenção sem ser chamado, nunca questionava algo, usurpava e manipulava os pais e irmãos, explorava-os, e era agressivo com ambos. Porém, era passivo e comportava-se como um bobo alegre e ingênuo diante das outras pessoas. Era uma pessoa não muito agradável, porém tentava agradar a todos concordando com tudo. Era carente de aprovação. Portanto, fazia malabarismo para ser aceito. Embora eu não tenha cursado nenhuma faculdade tradicional, de modo que não possuo diploma específico na área em questão, tenho autoridade de sobra no assunto, o qual descrevo nas linhas a seguir. Minhas experiências e convivência com a doença mental e narcisismo substitui qualquer faculdade, até porque qualquer pessoa dotada de sanidade mental vai entender que o diploma se assemelha a uma carteira de motorista, portanto, saber dirigir é só uma questão de experiência. De modo que, até um psicopata dirige. Entretanto, somos obrigados a obter carteira para dirigir nas vias públicas, justamente para comprovar que concluímos o curso que nos ensina a respeitar o trânsito. Contudo, respeitar é outra questão. Da mesma forma, embora distintos, sem um diploma não podemos exercer algumas funções no sistema também público, os quais infelizmente inclusive até os narcisistas são munidos com a arma mais poderosa que existe, a influência. Contudo, existem diferenças entre conduzir carro e conduzir pessoas. No caso, aqui estamos falando sobre narcisista e doente mental. Portanto, o que teço referente ao narcisista e o doente mental foram experimentados por mim quando em estado esquizofrênico, embora, de fato, o esquizofrênico esteja fora da realidade. Ele não é nenhum bobo, e muito menos um coitado. Porém, extremamente ingênuo. Pois o mesmo, por sentimentos inferiores, portanto demasiadamente carente, de modo que confia piamente na bondade e boas intenções humanas, principalmente nos que se mostram dispostos a ajudar. Portanto, presa fácil. A propósito, grande parte destas características estão enraizadas na grande maioria da sociedade, o que de certo modo, os deixam também fora da realidade. Enfim, hoje continuo sendo imperfeito como todos, porém, menos ingênuo e mais consciente da realidade. Sobretudo, embora consegui sobreviver e colher estas informações extremamente importantes, estou convicto que o ambiente narcisístico e esquizofrênico é emocionalmente sombrio. A propósito, o narcisista e o doente mental não são pessoas de lugar específicos, eles podem morar em qualquer lugar. Inclusive você pode estar morando com um deles neste momento, ou até seja um inclusive. Contudo, apesar de tudo, ambos são distintos. Ou seja, a princípio, o doente mental é identificável, já o narcisista, é preciso conviver com ele por um período para sentir o drama. Enfim, as pessoas não são o que parece, de modo que, um psicopata e um narcisista conseguem fingir sanidade por um bom tempo. No entanto, um doente mental tradicional é desmascarado logo de cara. Capítulo 1. Equivocadamente acreditei quase toda a minha vida que a sociedade apresentava a verdadeira face, ou seja, eu não enxergava a realidade como é, nua e crua. Eu achava que as pessoas mais comportadas, cheias de boas intenções, mais sorridentes, mais comunicativas, mais estudadas, com posições sociais mais elevadas, eram as mais honestas, as mais sensatas, as mais normais, as mais humanas. Portanto, na minha visão de ingênuo, todas eram de lares e familiares equilibrados, em suma, privilegiados. Em via de regra, estes padrões de aparência e comportamentos seriam os quais, a meu entender de ingênuo, deveríamos seguir e respeitar. O que eu não sabia
E para minha surpresa, é que a maioria dos ingênuos sabe e aceita tudo como se fosse normal. Que a sociedade seja, assim como ela nada mais é, do que um jardim de hospício, para receber visitas, o qual onde os mesmos se comportam adequadamente, simplesmente para que os outros ingênuos que ali chegam, vejam e pensem que todos são felizes, são organizados e equilibrados, e que está tudo bem. Para quem não conhece um hospício, vou descrever alguns detalhes sobre o mesmo. Quando você chega a um hospital psiquiátrico para visitar o paciente, você não adentra no interior do mesmo. Existe um lindo jardim ao lado de fora, o qual é limitado. Os pacientes os quais serão visitados, se apresentam limpos, organizados, porém medicados, para não dizer controlados e drogados. Aliás, de acordo com suas loucuras é bom que estejam bem drogados. Enfim, estes mesmos se encontram com os visitantes. Aparentemente estão todos bem. E é claro, para manter a ordem, é necessário regras. Porém essas regras têm exceções. Apesar dos discursos preocupados, bondosos, palavras doces. Quem puder mais engole o outro. Enfim, a democracia não existe. Afinal, a culpa sempre vai ser dos políticos e dos doentes mentais mesmo não é. A maioria nunca vai assumir a responsabilidade de si própria. São escravos dos padrões e rituais. Padrões estes que não são proibidos, mas que a grande maioria adota e se sente confortável com este paranoico comportamento. No entanto, concordam em compactuar com a tramóia e o jogo sujo. Todavia, sobretudo, ainda temos que olhar na cara de caras pálidas, e saudá-los com bom dia ou sorrisos amarelos, e cumprimentar alguém que nem mesmo conhecemos. Talvez já até conhecêssemos, o que é ainda pior, já sabemos quem é o ordinário. Capítulo 2. Minha última participação no Conselho Municipal da Saúde foi determinante e decisivo para constatar e entender realmente do que se trata este mesmo órgão inclusive, e outras instituições das quais conheci de perto pessoas ditas normais que defendem acirradamente causas sociais, ou seja, grupos de pessoas pretensiosas e superficiais que se posicionam hipocritamente preocupadas com o sofrimento humano. Embora a maioria dos comportamentos e atitudes sociais e familiares para com a pessoa mentalmente adoecida seja semelhante ainda, às vezes naturalmente até piores, me atento exclusivamente às instituições, entidades, e cujas pessoas se dedicam anos e anos a fio de faculdade, e que no fim são pagas para nenhum serviço útil. Contudo, depois deste grande espetáculo de aparência altruísta, inconscientemente acreditam que podem ajudar, porém, na prática a bondade é só uma casca, para não dizer uma cascavel colorida. Contudo, o interesse de ajudar as pessoas no fundo não existe, é simplesmente um papel, um teatro. Todavia, um teatro cujo espetáculo não é artístico, e sim político. Depois de uma longa investida física e mental senti na alma que não é bem assim que funciona. Sorrateiramente se submetem a fazer o que não gostam, com os fingidos comportamentos de que gostam. O fato é que não conseguem lidar com as próprias emoções, e se aventuram com as emoções alheias. De modo que se surpreendem consigo mesmas. Mas, não assumem tal impotência, certas de que uma vez desmascaradas, não há capacidade para suportar suas próprias patologias, de modo que seu perdão não é genuíno ao seu próximo, é só da boca para fora. Sendo assim, os ressentimentos camuflados continuam. Da mesma forma, as entidades filantrópicas, com seus pretextos, pseudos solidários e voluntários, também grande parte dos pseudos profissionais em saúde mental, os quais usam da fraqueza alheia como degrau para benefício próprio. Desconfie com todas as suas forças de pessoas e instituições que se apresentam em demasia preocupadas com o bem-estar do coletivo. Em suma, estes são os comportamentos que mais se adequam ao seguinte dito popular: quando a esmola é demais, até o santo desconfia. E, de boas intenções, o inferno está cheio. Agem amistosamente sorridentes, com falsos gestos de bondade e amorosidade, se colocando à disposição para ajudar os mais necessitados.
Todavia, estes mesmos bondosos jamais se dão conta do veneno que se espalha, proliferando nocividade que está oculto dentro de si, que só aguarda o calor da emoção negativa, ego ferido, os quais em curto ou longo prazo se manifestará diante de momentos extremos de frustração, estresse ou conveniências e circunstâncias que vai contra as suas ideologias. A maioria destes narcisistas não tem consciência dos próprios surtos, e também dos males que causam ao criar expectativas e por fim manipular as pessoas que delas esperam. No entanto, continuam equivocadamente agindo e bancando os bonzinhos superprotetores. Fui submetido ao convencional, hipócrita tratamento humanizado em saúde mental, por mais de 20 anos, os quais utilizam do método "faça o que meu ego desesperadamente deseja, e não o que é preciso". Vivem num teatro concordando com tudo, e com todos que lhe convém. São imprudentes com as palavras e na maioria das vezes suas informações são incorretas, desconsiderando totalmente as expectativas alheias. Capítulo 3. Manipulam com discursos politicamente corretos, incitam frescuras, brincadeiras sem graça, simplesmente por caprichos e vontades insanas. São pessoas mal resolvidas, não se conhecem, não têm consciência dos seus próprios atos e consequências que as mesmas provocam inclusive para a própria família. Enfim, não dão conta nem da própria vida, ou seja, são nocivos para si mesmos. No entanto, se propõem a ajudar pessoas difíceis. Lá, na instituição de saúde mental, a qual se denomina do bem, pude aprender, onde não há índole de bom caráter, o medo, a ambição, a conveniência e conivência sempre predominam. Logo, o comportamento de bom samaritano, as quais tanto alardeiam incessantemente, definitivamente não consiste em ajudar os semelhantes seriamente com segurança, mas sim fomentando o medo e a dúvida, o que possibilita ainda mais a loucura. Ou seja, as pessoas e instituições que se destacam em preocupações com o sofrimento humano, certamente é um blefe perigoso. Portanto, suas condutas principais sempre serão entreter, oprimir, manipular, dominar. E quando percebem que não tem mais possibilidade de domínio, passam a excluir. Na ocasião, fui diagnosticado esquizofrênico, e por ironia do destino, me envolvi com um mundo clandestino e obscuro da filantropia. Experiência a qual pude observar que os mesmos agem movidos por sentimentos de culpa, entre outros, pena e controle, o que desencadeia medos que impedem a superação dos perturbados. Por fim, depois de uma exausta e onerosa experiência, ficou evidente a ambiguidade de ambos para com as pessoas acometidas de transtornos, e ainda, não há comprometimento autêntico para com o indivíduo adoecido psiquicamente. Suas atribuições são meramente para seus interesses, e do governo, o que sem sombra de dúvidas não os diferem dos políticos narcisistas e corruptos. Portanto, definitivamente cheguei à completa conclusão. Salvo raras exceções. É claro, não generalizo, pois existem vários profissionais conscientes, bem resolvidos, coerentes, íntegros, sérios e responsáveis, dignos de reverência, os quais não necessitam e nem precisam prejudicar os outros para se realizarem, e muito menos provar algo para a sociedade. Enfim, são pessoas que cuidam apenas da própria vida, o que consequentemente ajuda e muito no desenvolvimento natural das pessoas em questão, inclusive deixando de sufocar a subjetividade de cada um. No entanto, por outro lado, há aqueles, e, diga-se de passagem, a maioria, os quais se envolvem em aventuras pautadas em preceitos, os quais não acreditam e muito menos seguem. Envolvem-se apenas para jogos de interesses, confrontos, disputas e controles. Usam das fraquezas humanas, simplesmente e somente para o benefício próprio, o que inconscientemente compromete e causa mais danos e às vezes irreversíveis à saúde mental alheia. São eficazes em simular, intimidar, traumatizar, dramatizar, iludir, ludibriar, induzir, e com destreza e astúcia, às vezes levam a vítima a duvidar de si própria. Levianamente roubam do mesmo sua individualidade, o fator principal para a recuperação do indivíduo. Negligenciam informações relevantes ao paciente.
São imprudentes com diagnósticos emitidos, a maioria dos profissionais não são dedicados ao paciente, deixando-os à mercês. Atribuem regras e responsabilidades. Contudo, esquivam-se sorrateiramente das próprias obrigações. Apegados à vaidade, são escravos de status, e as cobram incessantemente. Subestimam, desdenham e, impiedosamente furtam a autonomia alheia, propõem igualdade e democracia, no entanto, intimidam, ameaçam, ditam rigorosamente como os outros devem fazer e ser. Ironicamente em posse, e à custa alheia, projetam imagens seguras e confiantes. Se apresentam como se estivessem bem resolvidas, organizadas e em contínua felicidade. São perspicazes em elaborar projetos e promover campanhas de proteção contra bullying, as quais os mesmos provocam, incitam, e seus argumentos para quem não os conhece são convincentes. Capítulo 4. Por conta das inconscientes travessuras maldosas que cometeram no passado, agem movidas por sentimentos de culpa, às vezes preocupados excessivamente, oferecem ajuda onde não são solicitados e colocam-se gentilmente à disposição. Acreditam que, com este ato motivado por culpa, estão se redimindo, e por isso serão salvos. Salvas de si mesmas, lê do engano, a verdadeira mudança é interna. Ajudar as pessoas de fato, não necessita de motivos internos. Simplesmente ajuda sem olhar para quem, de modo que há preocupações e ajuda artificial causa espera, ansiedade, nos levando novamente ao comportamento nocivo. Portanto, tudo que é oferecido, são com impostas condições, intuitos e regras apenas aos seus favores, e de acordo com seus interesses já esperados. Ou seja, nunca dão um ponto sem ó, a bondade superficial. De modo que, porventura voltarem a cometer algo ilícito e desonesto contra alguém, se sentem devedores novamente. Entretanto, o ritual de mentiras continuam circulando eternamente, ou seja, tipo um cachorro correndo atrás do rabo. Então tudo começa de novo, veja só, quando baseado em leis, lógicas e fatos. Alguém precisa realmente de uma resolução, de uma assertividade. Eles se revelam mesquinhos, hostis, estúpidos e agressivos. Fogem como ratos que roubam e depois se escondem. Em vez da assertividade, são coniventes e usam da conveniência. Implicam empecilhos. Revelam-se superficiais e impotentes. Totalmente inseguros, indefinidos e contraditórios. Quando seus egos são contrariados, e suas feridas tocadas, não controlam as próprias emoções, revelando-se incapazes, insanos, inclusive, hostis e vingativos. Por mais errados que se encontram, nunca demonstram humildade, portanto, jamais admitem suas fraquezas. E quando se defendem, amparam-se unicamente na influência dos cargos, funções e poder. Suas defesas são insensatas, agem com hostilidade, todavia, na maioria das vezes sutilmente, e sem esquecer as manipulações etc. E é claro, diante apenas das pessoas mais frágeis, desprovidas de saúde mental, intelectual e classe social. Aproveitam-se, e se prevalecem da presa fácil, ou seja, da pessoa mais propensa à ingenuidade. Os fingimentos, as mentiras, as intimidações, as manipulações e as omissões são contínuas. Nunca abrem oportunidades para a independência do paciente, e quando abrem, é acidental, dando-nos inclusive possibilidades e oportunidades de enxergarmos o quanto são imprudentes e negligentes. Caso contrário, por conta de insegurança própria, criam empecilhos para afugentar as pessoas com medos ilusórios. Ironicamente, tive o desprazer de viver uma longa e frustrante experiência com psicólogos e psiquiatras robôs, ambos programados para escutarem, mas incapazes de ouvirem. Agem dominados pela ansiedade, fator típico da mente mal resolvida, desprovida de realização pessoal. Infelizmente, pela posse do diploma, tenho o aval da sociedade ingênua. Entretanto, nesta mesma sociedade totalmente narcisista, são as mais perigosas. Justamente por conta da fé e confiança que a mesma deposita em quem conclui uma faculdade e passa num concurso público. São doentes munidos de influência, que tratam de pessoas que também estão doentes, porém, desarmadas.
Não têm consciência nem de si mesmas, se acham profissionais da saúde mental. Enfim, assim segue também outros funcionários do mesmo setor, porém de funções inferiores, subordinados que se envolvem e se comprometem apenas com o que é conveniente, e conivente com as trapaças dos seus ídolos, os quais prestam culto em adoração aos defensores da saúde mental. Vivem condicionados ao sistema, continuam excessivamente vaidosos, são rigorosamente atentas às etiquetas. Adoram servir os padrões e rituais social hipócrita, o que fortalece e confirma suas condutas doentias. Vivem um teatro contínuo, concordando com tudo e com todos que apoiam e alimentam suas contradições. São imprudentes com as palavras e na maioria das vezes suas informações são incorretas, desconsiderando totalmente expectativas alheias. Assim como acreditam que são normais, também acreditam que transtorno mental não tem cura. A propósito, o que realmente importa é prescrever antipsicóticos, sem controle inclusive, pois a demanda cada vez mais aumenta, e isso é conveniente para eles e as indústrias. Acredito que os remédios, ou algum outro tipo de fuga, sejam importantes para recapitular e melhorar nossos comportamentos. Porém, por etapas e pequenos períodos, somente para conscientização. Entretanto, é imprescindível o mais rápido possível que tomemos consciência de nossa patologia. Não há outro caminho para a cura. Ficar dependente é jogar lixo debaixo do tapete. Ou seja, só quer ficar reclamando e não fazer nada para mudar isso, em outras palavras, não quer nascer de novo. Capítulo 5. A mentira por parte de quem influencia, fere uma sociedade inteira, no entanto de maneira sutil, o que é tão nocivo quanto, ou pior. Muitos não veem maldade em se divertir à custa do sofrimento alheio. Talvez hajam assim na necessidade de tapar buracos da própria vida, os quais eles mesmos cavam. Não terminam adequadamente o que começam, isso quando começam. Realizam eventos e reuniões somente para ostentar, entreter, cativar e iludir. Parcialmente são eficientes e dedicados, e nem precisa de lupa para enxergar o quanto usam da manipulação para camuflar suas contradições e os seus interesses pessoais. Suas capacidades para diálogos assertivos e coerentes é zero. Mentem para a própria alma e manipulam inclusive a própria mãe. Não têm compromissos com o que falam ou fazem. Cujas manipulações são aceitas e apoiadas apenas pelos comparsas e os descréditos, os quais são os mesmos que compartilham e compactuam das mesmas hipocrisias e jogos sujos, de modo que as pessoas sem forças e entendimentos engolem sem argumento as mentiras. Perdidos e dissimulados lidam com as pessoas como se fossem mercadorias, onde o foco é somente levar vantagem. Por mais humildes o quanto pareçam, seus objetivos por trás destas dedicações, entre outros comportamentos, são meramente financeiros, e os cuidados os quais se mostram muito preocupados são ostensivas, e quando possui o entusiasmo da filantropia é hipócrita. Desprovidas de sentidos e verdades, são fingidas, incoerentes, dissimuladas e mesquinhas. Seus interiores são vazios, onde, o tempo todo transborda a malícia. Seus elogios são falsos, um percalço para o desenvolvimento de alguém. Aliás, os mais atrevidos, apesar das sutilezas e perfeitas descrições, de maneira velada, criam oportunidades às quais galhofam e se alimentam dos tropeços alheios. Os eventos se repetem, sempre após uma investida fracassada, ou seja, quando descobertos, voltam a adular para recomeçar novamente o macabro ritual perverso, os quais causam sofrimento aos desprevenidos e desatentos, simplesmente para não serem desmascarados. Quando deveria, o pseudo-profissional não diagnostica, apenas reage estigmatizando o portador do transtorno. Os tais comportamentos destes pseudos profissionais são desencadeados pelo ressentimento da frustração pessoal, ou seja, uma vez que alguém lhe contradizer, ou sugerir uma outra opinião, imediatamente, este muda seu comportamento de bom samaritano para sua verdadeira natureza impostora. Todavia, é o estopim para desencadear hostilidade e agressão verbal ou até mesmo física, de modo que o mesmo reage com punições sem lógica. Incompetentes.
Não distinguem transtornos mentais de comportamentos naturais do ser humano normal. Como demonstram, agem com contínua indiferença e pura irrelevância para com a dor alheia. Ao invés de se orientarem pela lógica do transtorno, oscilam de acordo somente com sua conveniência de estado emocional, sem darem a mínima para o distúrbio em si do indivíduo. São dadas à frivolidade e desconhecem a sinceridade e a seriedade. Aproveitam da ingenuidade e abusam da aquiescência e condescendência das pessoas limitadas, lentas e desprovidas de raciocínio coerente, crédulas, carentes de conhecimento, rotuladas pejorativamente, estereotipadas e finalmente estigmatizadas. Sem real interesse de ajudar, se portam incongruentemente, e por falta de entendimento e boa vontade, não há capacidade para uma expressão assertiva, a qual deveria fazer o que realmente, e somente o que é necessário. Bajulam, mentem, dissimulam e manipulam, chegando inclusive aos níveis mais baixos, comportando-se ridiculamente como um altruísta patético. A princípio utiliza-se da simpatia e das gentilezas para cativar e confundir com gestos aparentemente bondosos e sorrisos automáticos artificiais. Simulam mostrando-se comovidas com discursos sensibilizantes baratos, como se realmente se preocupassem com o sofrimento alheio. Quando entediados, e sem argumentos coerentes, esquivam-se descaradamente, evidenciando realmente sua impotência, e com isso a falta de comprometimento para o fim do qual se prontificou. Escondem-se por trás das sutilezas. Ou seja, discursam bondades, no entanto, aparentemente como bons mocinhos, mas veladamente manipulam distorcendo os fatos. Entretanto, quando não conseguem convencer suas vítimas, reagem, mostrando seus lados hostis e perversos, de modo que usam da força e abusa da posição pseudo-profissional autoritário, inclusive o indevido uso de alguns cargos. Reclamam incansavelmente de seus superiores e governantes, contudo, constituem instituições com propósitos específicos, porém, indefinidos, o que na prática não beneficia em nada as pessoas alardeadas, as quais se mostram tão preocupadas, mas sim aos seus grupos, suas ambições, seus egos, seus vazios interiores, suas frustrações e sua vida mal resolvida. Sem autonomia de crença, cegamente acreditam e seguem as ideologias socialmente dominantes. Enfim, preferem erroneamente se apropriar das zonas de conforto convenientes, em vez de se assumirem e enfrentar os incômodos da própria realidade. Nunca promovem ou criam projetos e eventos para o bem-estar real e definitivo das pessoas, mas sim momentâneos, somente para entretê-los e impressioná-los. E o intuito é sempre levar vantagem, seja ele palpável ou pela aprovação social. E se não bastasse, ainda insistem em criar expectativas impossíveis a serem realizadas, através de falácias inconscientes conduzidos por impulsos emotivos e sentimentais, o que resulta em um expressivo dano mental em quem deposita cegamente sua fé nas aparências, falácias e manjares que os mesmos elaboram e ofertam gratuitamente. A maioria de nós ingenuamente tende a nos deixar-se levar pela aparência, pelas palavras bonitas e doces discursos politicamente corretos, de modo que não percebemos a nocividade que as mesmas aguardam no oculto. Capítulo 6. Talvez por estarmos desacreditados de nós mesmos, acreditamos, aceitamos e seguimos padrões sugeridos por pessoas autoridades e profissionais narcisistas sem questionarmos. Infelizmente a maioria de nós ainda é refém de crenças limitantes, fiéis a paradigmas e dogmas da besta. Somos seduzidos a rituais atraentes, que na prática não acrescenta nada de saudável em nossas vidas, apenas nos deixa mais burros e escravos de idealistas, os quais seus diagnósticos de doentes mentais não são expostos. Em outras palavras, seus cargos, seus status e seus diplomas desviam e fecham os olhos da sociedade ingênua, da sua verdadeira personalidade doentia. Nunca assumem suas contradições e fraquezas, querem libertar os outros, mas são escravos de si mesmas, querem um mundo perfeito, no entanto, se acomodam em seu mundinho insensato e mentiroso.
Apesar de acreditarem piamente que fazem o bem, mesmo olhando a quem, o intuito sempre é levar vantagem, não importando a custa de quem. Aliás, além de outras hipocrisias, também realizam atividades bondosas simplesmente movidas por sentimentalismo barato, recheadas de emoções mal-curadas. Quando em posse do poder, escancaram suas inseguranças. Acreditam que devem satisfações de todos os seus movimentos, exemplo incoerente, de um comportamento ridículo. Um deputado inseguro, que cumprimenta sem necessidades, um por um, de 200 de seus eleitores, inclusive com apertos de mãos e abraços. E o intuito é simplesmente conseguir aprovação social para se promover. São zumbis de aparência social. Vivem um após o outro, com discursos bondosos procurando vítimas, a fim de oferecer pena e desprezo. Disfarçam seus ressentimentos com simulações, mentiras e falso moralismo. São atrevidos, aventureiros, charlatões e canalhas que se aproveitam da vulnerabilidade e da ignorância da pessoa ingênua e ou acometida com algum transtorno ou posição social inferior. Contudo, apenas para manter seu padrão de vida artificial e medíocre, para nutrirem seus egos e se esconderem de sua vida mal resolvida. Com certeza, se as pessoas acometidas conhecessem a si mesmas e realmente soubessem quem são as outras pessoas, principalmente os pseudos profissionais narcisistas, celebridades e as autoridades, jamais abaixariam a cabeça ou submeteriam a prestar continência aos metidos a donos das instituições públicas. É evidente que todos temos escolhas, porém, nem tudo é opcional. Todavia, o macabro ritual se repete, sem o mínimo arrependimento ou remorso. Segundo o senso comum, os diagnosticados, os desempregados, os mendigos, os pobres e os feios, enfim os transparentes, são os que mais devemos desconfiar e evitar. E claro, nesta posição ou condição, somos rapidamente julgados e punidos rigorosamente, até mesmo sem suspeita. Em via de regra, por outro lado, os bem comportados, os intelectuais, os diplomados, as autoridades, os carismáticos, os bonitinhos, não são. Pelo contrário, são de confiança e aproximação, dignos de paparicos, adoração e aplausos. Um paradoxo construído e alimentado por uma sociedade narcisista. Aliás, exatamente os quais por nosso próprio gosto permanece, e por fim não enxergamos o obscuro, no entanto, deixamos-se aproximar com mais facilidade. Lamentavelmente vivemos numa obscuridade perigosa, onde devemos incessantemente vigiar cautelosamente. Quero ilustrar aqui, entretanto é só uma ilustração, pois o doente mental não consegue disfarçar seu comportamento, já o narcisista sim. Propagam preocupações com o suicídio, uso indiscriminado de drogas e doença mental, no entanto, incitam a prática, praticando a injustiça, agindo desonestamente e hostilmente com a máscara da sutileza. Ou seja, vão te envenenando, com gosto de suco. É fato que os transtornados são insuportáveis, porém suas ameaças são imediatas, ou o perigo é iminente. Por outro lado, os controles emocionais dos normais são artificiais, embora estejam aparentemente comportados. Sem o mínimo gesto de estresse, seus interiores maquinam, elaboram e programam ataques futuros. E sutilmente veladas são suas vinganças, ou seja, suas ameaças são indiretas e sutis. Carregadas de malícia misturado com inércia, suas perguntas na maioria das vezes só têm intuito de satisfação pessoal, o que pode uma vez ou outra ser usada com segundas intenções. Geralmente é um tanto quanto irrelevante, às vezes sem fundamento coerente, sem objetivo, apenas para fins obscuros. São pessoas traidoras. Traem a própria mãe. Capítulo 7. Quando fazem coisas que não gostariam de ter feito, ou vice-versa. Por medo de uma multidão de motivos, são inseguras, medrosas, cheias de dúvidas, infelizes e totalmente obcecadas somente pelo seu próprio umbigo.
Portanto, estão longe, bem longe realmente de ajudar alguém de saúde mental comprometida com a verdade. A propósito, seus charlatanismos são claros, quando se propõe ajudar a todos, e acaba que, além de não ajudar ninguém, ainda provoca decepções, frustrações e ansiedade na maioria das pessoas ingenuamente imprudentes. Fingem acreditarem em algo para aprovação externa, assim contrariando a interna. O fato é que nunca seguem a lógica. O pior é que a maioria dos transtornados procuram a cura no externo, nos remédios, em outras palavras, nas drogas, em vez de procurá-la na prática, ou seja, no esforço em si. Não ter conhecimentos e entendimentos claros sobre si mesmo, acabamos que deixando de assumir responsabilidades e nos entregando de bandeja nas mãos do mal. Os quais, por sua vez, sabendo das fraquezas alheias, não perdem a oportunidade de agirem ardilosamente. Sonsos por sonsos, os transtornados vivem uma vida de brincadeira, optando mais em se divertir, na ilusão de que estão seguros em território de estranhos. Hoje percebo com clareza que a esquizofrênia não é uma doença, e sim um transtorno. E que é possível a sua cura. Atrevo-me em dizer que quem sofre de transtornos mentais, seja lá qual for ele, são os normais mais normais do que os supostos normais, porém condicionados ao passado, com medo de se assumirem, acreditando piamente que só os ditos normais tenham as chaves para a liberdade. Por via das dúvidas, é evidente que minha percepção destes diversos comportamentos narcisista também se aplicam entre a maioria dos acometidos de transtornos mentais, inclusive os esquizofrênicos, exceto os sinceros e redimidos. Com certeza, conviver com pessoas acometidas de transtornos mentais é desgastante, talvez insuportável, porém é uma situação mais clara e fácil, com possibilidade de defesa rápida. No entanto, com pessoas obscuras, porém, aparentemente convincente, é complexo e perigoso. Tenho plena consciência do que penso. Durante quase minha vida toda, desacreditei de mim mesmo, e confiei cegamente nos homens, de modo que não fui responsável com minha própria vida, dando este poder aos mercenários narcisistas. Capítulo 8. Apesar de cada um de nós termos seu próprio mundo, sua maneira de interpretar, é natural e fundamental que agimos de acordo com nossa conveniência, no entanto com respeito às individualidades alheias, e claro com limites. Quando exponho esses meus pensamentos ao leitor, não é para julgar e muito menos condenar ou agradar alguém, longe disso. Aliás, não fui designado para essa posição superior e responsável. Venho apenas orientar e desmascarar pessoas que acreditam estar doentes, e doentes que acreditam redondamente que os ditos normais são os mais humanos. Pessoas acometidas de sentimentos de culpa, os mais variados e tipos de transtornos, paranoicos, psicóticos ou em estado de carência e dependência. Portanto, que saibam da verdade e possam se defender, levantando a cabeça e entender que é apenas um estado, e que devem crer em si mesmas, e seguir firme com os pés no chão. Portanto, tomem consciência, o que se passa realmente nas aparências, não é nenhuma ponta do iceberg no oculto. Tome cuidado com eventos externos, sejam eles engraçados, atraentes, sedutores, perturbadores ou até mesmo românticos, os quais são perigosos e nos impedem de avançar. Logo, essa distração nos deixa em contínua zona de conforto, de modo que nos entrete e nos impede da realização pessoal legítima. As aparências, as palavras bonitas, os elogios e as ofensas, nos aprisionam com encantos e desencantos, os quais sutilmente nos consomem aos poucos. Quando estamos encantados ou mesmo frustrados, ficamos paralisados e ao mesmo tempo suscetível a paradigmas e mal-intenções alheias. Contudo, ainda agimos como bobos alegres, inertes aos acontecimentos favoráveis para o triunfo. Sobretudo, dentro de nós estamos impacientes, ansiosos, perdidos, ressentidos, cheios de inveja, mágoas e ódio camuflado. Rimos da própria tragédia, fingimos que está tudo bem. Temos medos. Medo de arriscar, de nos enfrentar, nos desafiar, ou seja, olhar para dentro, correr riscos, ter uma nova visão de mundo.
Por conta de nossa carência e falta de conhecimento e entendimento, somos atraídos para a autossabotagem, a qual nos coloca exclusivamente de bandeja nas mãos do mal. Logo, os sentimentos de culpa, sentimentalismo e vitimismo nos invade e nos prostra diante da vida e das pessoas. Contudo, a necessidade de aprovação alheia predomina. Embora extremamente inconformado com a situação, inconscientemente continuamos seguindo e se arrastando contra o vento, empurrando com a barriga, ou seja, fazendo o que não gostamos, vivendo uma vida que detestamos. Sobretudo, piamente, porém equivocados, estamos convictos de que o externo é superior, culpado e na grande maioria injusto conosco. No entanto, ironicamente seguimos acreditando que não somos capazes de andar com as próprias pernas, realizar nossos sonhos. E por fim, ainda mais pior, a visão ingênua que temos de pessoas, empresas e instituições de grandes nomes, as quais denominamos as autoridades sobre nosso modo de ver a vida, as quais, aliás, por nossa conta própria, prestamos cultos e continência, nos iludindo com falácias, aparências etc. Também cremos que sejam a verdade absoluta, e que nos determina como devemos pensar, ser e agir. E você se perdeu, alguém te feriu. Não deixe que o ressentimento e a mágoa destruam você, e consequentemente a quem está próximo a ti. Tenha fé, fique em pé, não se renda ao desafio, antes se arrependa e mude seu comportamento, levante a cabeça e tenha brio. Todavia, não olhe para trás. A propósito, você não está sozinho, embora não pareçam, muitos estão perdidos e machucados. Entretanto, nem tudo está perdido. Se encontrar é preciso, não podemos nascer, viver e morrer sem mesmo ter existido. Você quer mudar o mundo? Arrume suas malas e viaja, pois o que se entende é o incomodado, que se muda. Só quem está viajando na maionese, quer mudar os outros. Aceite as pessoas como elas são, e mude a si mesmo. Ou seja, mude seus sentimentos, sua conduta, mude de lugar, se afaste de quem te faz mal, ou não dá a mínima para você. Porém faça o bem, mas o bem para você mesmo. Somente desta forma, estará contribuindo para que elas se responsabilizem pelos seus próprios atos, e comecem a pôr a própria mão na massa, assim sendo obrigadas a resolverem os seus próprios problemas. Não seja ingênuo e emotivo sentimentalista, apegado emocionalmente com o sofrimento humano. Ninguém é bobo, e muito menos coitado. Cuide de si mesmo, e tudo vai dar certo. Não seja pretensioso, arrogante e perverso. No entanto, seja assertivo. Entenda que cada um tem a vida que semeou. Todos prestamos contas do que dizemos, fazemos e pensamos. Se sua vida está assim como está, foi você quem construiu, ou seja, cada um tem a vida que merece. O sim e o não, as condutas, têm um enorme peso na nossa vida. Então estude realmente sobre isto. Busque conhecimento com sinceridade e seriedade. Muito obrigado por ter ouvido até o final, espero sinceramente que estes conhecimentos te edifiquem. Portanto, se você gostou, ou seja, se este áudio contribuiu para a sua vida, se inscreva no canal, compartilhe e clique no joinha. Fim.